Todo mundo sabe, saiu publicado em tudo quanto é lugar, que o dólar bateu hoje o novo recorde, está no nosso portal r7.com, na cara assim, das pessoas, a tarde inteira recorde, falou disso tudo e foi por aí afora. Bom, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de economia, o Richard Rittenberg, que está aqui conosco. Richard, boa noite, tudo bem? Boa noite, Herói, tudo A gente bem? vai falar aqui ou vamos mostrar lá algum... Tem um gráfico interessante aí. Quer ver o gráfico primeiro? Podemos ver. Vamos lá, então vamos dar uma olhadinha então, no gráfico aqui. Bota o gráfico aqui no nosso telão mágico aqui para a gente ver como é que funciona isso. Assim a gente teria uma situação melhor. Primeira coisa que a gente perguntar antes de aparecer aqui o telão. Nós vamos falar de crise cambial ou vamos falar de política cambial? Exatamente, essa é a pergunta que as pessoas devem fazer e a gente vai procurar explicar com calma para elas entenderem todo o processo e a diferença entre uma crise cambial e uma política cambial. Esse gráfico que eu fiz, ele é o câmbio real. Por que eu estou utilizando o câmbio real? Porque eu quero comparar de 95 até 2015. Mas como ocorreu inflação no Brasil e inflação também nos Estados Unidos, então eu faço um ajuste e calculo o câmbio real descontando já a inflação e consigo comparar esses períodos. Com essa última alta que a gente está vendo aqui, na verdade a gente não chegou ainda próximo daquele topo que a gente viu em 2002. Então, em outubro de 2002, está aqui. É governo Lula. Isso, quando bateu os 4 naquela época. Tá. Só que os 4 naquela época, se a gente descontar a inflação brasileira e americana, equivale mais ou menos a 6,50 de hoje. De hoje, tá. O que acontece? A gente passou ou está próximo do pico de 99, que é quando teve a mudança de regime cambial, que o câmbio ele andava aos pouquinhos, que chama banda cambial, e aí ele passou a ser flutuante, quando saiu rapidamente de 1,20 na época para 2,20. Tá, por que eu estou mostrando esse gráfico? Para a gente responder a primeira pergunta e mostrar esse ciclo de desvalorização, ele é significativo? Ele é. Só que ele chegou já no patamar de 2002? Ainda não, ainda tem um espaço. Agora, para a gente entender se é uma política cambial ou uma crise cambial, algumas semanas até no programa você me perguntou, esse dólar vai chegar a 4? E eu falei, o governo torce para que ele chegue nos 4. Por que ele torce para chegar nos 4? A gente vai ver isso também. Mas, repetindo aqui, então, você tem esse pico de 6,50, esse pico aqui de 99, que agora que a gente atingiu, e a grande mudança cambial aconteceu no começo deste ano. Então, esse câmbio real de hoje quanto é? 4 e quanto? Hoje chegou a 4,14. 4,14, mas com inflação, sem inflação? Não, é porque a gente está contando com como é hoje, então... Hoje, tá, não tem inflação. Isso, e a gente está comparando hoje com os demais dias. Tá certo. Por que é uma crise cambial? Crise cambial é quando o país ele está sem reservas internacionais, ele está vulnerável e ele está sob ataque especulativo. Mas eu ouvi hoje alguém falar que estamos sofrendo um ataque especulativo. E você tem uma saída de capitais. Se a gente pegar essa curva que foi em 2002, que teve a grande desvalorização de abril a outubro de 2002, quando bateu nos 4 daquela época, teve uma saída de 10 bilhões de dólares do país. Agora, o mais interessante, de setembro de 2014 até os dias de hoje, a gente teve uma entrada de recursos, ou seja, entrou dólares. Então, o dólar não está subindo porque está ocorrendo uma fuga de capitais. O dólar está subindo porque faz parte da política econômica. Então, não está tendo ataque especulativo? Não está tendo ataque especulativo e nem fuga de capitais. Tá. Outro ponto interessante. Fuga de capitais, mas não está vendo entrada e saída de capitais aqui? Tá, mas está entrando mais do que saindo. Mais do que está saindo. Isso. Tá. E aí, o mais interessante, a diretoria do Banco Central que entrou agora no começo do ano, se a gente pegar os artigos deles, tem um artigo de um diretor de assuntos internacionais, ele chama Tony Volpon. Ele escreveu em novembro de 2014, ou seja, meses antes de assumir o cargo dele, por uma taxa, no jornal Valor Econômico, um artigo, por uma taxa de câmbio mais fraca, defendendo abertamente que a taxa de câmbio deveria se desvalorizar de forma significativa, porém ordenada. Como é que a gente percebe também que é uma política cambial? Todos os instrumentos que estão sendo utilizados no mercado de câmbio, que a gente vê assim uma notícia, está tendo uma intervenção do Banco Central, não são para impactar o preço, são para impactar o que eles chamam de diminuir a volatilidade. Volatilidade é ficar subindo e caindo muito rápido, um mercado muito agitado. Já em 2002, não, eles utilizaram o recurso de venda de reservas. Quando você vende reservas diretamente, você está querendo impactar o preço. E até o momento, não. Então, fica claro que eles estão gostando dessa flutuação e estão esperando o momento certo de aí começar a intervir no preço. Agora, só um detalhe.
Mas com o dólar a mais de 400, não está um desgaste político enorme em cima do governo? Passada a barreira dos 4, eu julgo que foi demais, porque despertou essa âncora psicológica. Quando você fala, vai subir o pãozinho. Isso. Vai subir os produtos importados. A maquiagem vai subir não sei o quê. Etc. E aí? Agora vem a segunda parte que eu falei, por que fazer esse ajuste? Eles represaram por muito tempo o câmbio num patamar artificial. Quem represou? O Banco Central. Era uma política econômica de manter o câmbio muito apreciado, segurando a inflação. Isso gerou o quê? Aumento Isso fez parte da política econômica do governo da Dilma. Isso, exatamente. Tá bom, tá. E aí você tinha aumento da importação, aumento dos gastos dos brasileiros no exterior, e isso estava tornando o Brasil muito vulnerável externamente, porque se parasse de entrar capitais, aonde a gente ia tirar dólares? Das reservas internacionais. Só que tem esse ponto interessante. Aqui as reservas internacionais, quando eles interviram, era 35 bilhões de dólares, contando o dinheiro do FMI. E agora a gente não está intervindo porque a gente não tem reserva. Não, a gente tem 370 bilhões de dólares de reserva. 10 vezes mais poder de fogo que a gente tinha aqui. Então, mais um argumento mostrando como faz parte de uma política cambial. Para que eles querem fazer isso? Para o Brasil fazer o chamado ajuste externo. O que é o ajuste externo? É o país não precisar tanto de dólares. Como é que eles fizeram isso? De uma forma que as pessoas não estão gostando. Primeiro, reduzir o gasto de turismo exterior. Então, os brasileiros não estão podendo, não está compensando viajar, não estão conseguindo viajar e gastar lá fora, e estão gastando aqui dentro. Queda brusca nas importações, porque ficaram muito caras. E as empresas, como está numa grande recessão, elas estão mandando menos lucro para as matrizes. Então, a remessa de lucro. Aí, outra questão interessante. Mas para que fazer uma desvalorização tão forte? Não pode afetar a inflação? Não é perigoso? O que eles também fizeram com um risco mais ou menos calculado? Eles estão se aproveitando da grande recessão que a economia tem, porque aí os empresários não conseguem repassar totalmente essa alta do dólar. Eles vão buscando outras alternativas, produtos substitutos, Agora, vão se virando. Não tem um custo social imenso isso? Tem um custo custo social. Que é uma quantidade gigantesca de pessoas desempregadas. O grande erro foi represar nesse período, mas assim, o ajuste externo, ele era inevitável. Dessa forma brusca, tem uma vantagem, que é que a partir do ano que vem, isso já está resolvido. Agora, o ajuste das contas públicas, que depende do Congresso, aí você tem toda aquela novela, aquela enrolação. Agora, o ajuste externo, não. Se a gente for pegar, a única coisa que a equipe econômica concorda nas entrevistas, o Levi, da Fazenda, o Tombini, presidente do Banco Central, e o Barbosa, do Planejamento, é o câmbio. Você pega uma entrevista deles e fala, mas e o taxa de câmbio? O Tombini não é o mesmo do governo passado? É o mesmo do governo. Quer dizer, ele praticava uma política e agora mudou? Isso, aí ele colocou uma nova, membros de nova diretoria, mudou o rumo. Sob nova gerência. Sob nova gerência. Então, assim, as pessoas elas acabam se assustando e falam, mas o Banco Central não está fazendo nada. Isso aqui faz parte da política cambial deles, visando esse ajuste externo. Só que agora, como teve uma gritaria, porque passou dos 4, suspeito que eles vão ter que começar a se mexer e vender reserva. E vender reserva não é ruim, porque a gente tem 370 bilhões de dólares de reserva, uma quantia muito significativa. E quando a gente troca eles estão oferecendo esses instrumentos que é swap cambial, que é a dívida do governo prometendo pagar o rendimento em dólar. Não é melhor você vender reserva, diminuir a dívida, vai recolhendo essa dívida e vai vendendo reserva. Diminui a dívida bruta, vai sinalizando para o mercado, vai impactando, vai acalmando o preço, vai tranquilizando. Então, os instrumentos existem para fazer essa reversão, são bem simples, e aí agora a gente vai aguardar os próximos passos. Tá bom, vamos ver como é que o nosso telespectador internauta está reagindo aqui à explicação. Vamos lá, Bárbara. Boa noite, Richard. Boa noite, Bárbara. Antes da pergunta, tem um recadinho para o Richard. Olha só. A Larissa Gripe enviou para a gente o seguinte. Sou advogada, formada pela Unesp, pós-graduada em Direito e Psicologia pela Harvard e fazendo atualmente doutorado em Direito Internacional. Nossa, a mulher tem um currículo maravilhoso. Na França ainda, esse aqui. Gostei muito da sua abordagem no JR News e por isso entrei em contato. Coloco-me à disposição de vocês caso precisem de algo na Europa. Grande abraço. Obrigado, viu? Agradeço a gentileza. Obrigada, Larissa. Agora vamos à pergunta. O Valdir Júnior, de São Paulo, diz o seguinte. Richard, se o Brasil não tem perdido reservas, se o fluxo cambial é positivo, por que muitos não se deram conta que a subida na cotação do dólar é conveniente ao ajuste? É exatamente o que a gente explicou. É a mecânica do ajuste, não é uma crise cambial, é uma política cambial. Porque se você quer segurar o preço, você tem um instrumento para isso, vender reserva. Se você só usa instrumentos que você só quer conter a volatilidade e fica dando entrevista, o câmbio é flutuante,
você não está muito preocupado. Então, claramente, é uma Agora, política só um detalhe. cambial. Se a entrada de dólar é maior do que a saída de dólar, ele não devia estar mais barato. Mas aí a gente está Você falando não tem uma maior oferta no mercado de dólar? Mas aí que tá, os preços eles se movem pelas expectativas. Então você tem os especuladores entrando, as pessoas que perceberam esse movimento da troca da diretoria, que também começaram a comprar dólares. Você tem vários gestores que eles perceberam essa mudança de rota. Então as expectativas e a especulação está fazendo ele ganhar essa velocidade maior. E quando passou dos 4, tocou nessa âncora psicológica. E aí, imagina, já vem subindo ó, desde 2011. Só que as pessoas só foram perceber quando já era tarde demais, já estava alto demais. Tá bom. Bom, o que nós temos para mostrar para ele aqui, não? Que seria entre quinta-feira e quanto? E da semana passada e hoje, o dólar acumula aí uma alta de 8% em relação ao real, né? E vamos ver como é que isso acaba afetando, então, o bolso das pessoas comuns. Vamos dar uma olhadinha. A elevação do dólar reflete na vida das pessoas comuns porque tende a aumentar a inflação e, com isso, diminui o poder de compra do consumidor. O impacto acaba sendo mais visível no preço das viagens internacionais e dos produtos importados, como azeites, vinhos, peixes, medicamentos e maquiagem, por exemplo. Mas, como o Brasil importa diversas matérias-primas, como trigo, gás e gasolina, e o pagamento dessas compras é feito em dólar, o bolso de todos nós é atingido na hora de comprar o pãozinho, o macarrão e de abastecer o carro. Mesmo alguns produtos que são produzidos aqui no Brasil acabam sendo afetados, pois seus preços estão atrelados à cotação do dólar. É o caso da soja, carne, café, açúcar e milho. Apesar destes produtos serem produzidos no país, quando o dólar está mais caro, o produtor ganha mais com a exportação. Desta forma, se eles forem destinados ao consumo interno, o produtor vai querer ser recompensado e receber mais por isso. Além disso, a maior parte dos fertilizantes usados na agricultura vem do exterior. Assim, o preço do tomate, por exemplo, vendido na feira, na quitanda e no supermercado, também poderá aumentar. Outros produtos encontrados nos supermercados que devem ter os preços elevados são os produtos de higiene e beleza, como desodorantes e cremes, uma vez que na composição deles há componentes químicos importados. Pô, esse aqui é o outro lado da história, né? Você tem o prós e contras, mas é muito pior você ter uma crise externa, você ficar vulnerável. Como a gente fez o ajuste externo, isso já está resolvido. Então, para o ano que vem, num cenário até de aumento da taxa de juros americana, o Brasil acabou com a vulnerabilidade externa. Então, isso foi resolvido. Então, tem esse lado bom. Só que tem esse outro custo. As viagens no exterior, o preço de alguns produtos. Economia é isso. Você não consegue agradar a todos e também não consegue prejudicar a todos. Então, são questões de escolhas. Mas, assim, a escolha que a equipe econômica fez foi dessa política cambial para fazer o ajuste externo o mais rápido possível. Agora falta o outro, que é o ajuste interno, que é das contas públicas. A gente continua a conversa daqui a pouquinho no nosso portal, tudo bem? Tudo bem.